Som. Oi. Nossa, tá alto, né? Olá. É, Bom, não sei se dá pra gente que não tá aqui ouvir, mas vou começar a falar um pouco agora de uma abordagem moderna de como a gente tem feito análises e engenharia de dados. Então, se alguém estiver passando aí e estiver interessado em trabalhar com dados ou trabalha com dados, acho que pode ser um pouco interessante, tá? Então, bom, o título daquele ali é Modern Data Stack, é a palavrinha do momento quando a gente fala de dados. Então, cada vez mais a gente vai começar a ouvir essa frase, mas a minha ideia aqui é apresentar um pouco esse conceito e por que que ele é tão importante, tá? Então, como que essa abordagem moderna pode ajudar a gente a fazer análise de dados para tomar decisões mais estratégicas, tá? Então, bom, acho que todo mundo aqui já ouviu essa frase, né? Falando que data is the new oil, que dados são o novo petróleo. Isso é um clichê, a gente que trabalha com dados não costuma concordar com isso, mas eu coloquei isso aqui para trazer um leve contexto. Está cada vez mais comum as empresas falarem de tomar decisões baseadas em dados, né? Data-driven decision, data-driven qualquer coisa. Então, de fato, o dado tem uma importância que é de fato bem grande e eu acho bem importante a gente tomar decisões com dados concretos, mas o ponto é, aqui no Brasil o mercado ainda não está muito desenvolvido e as pessoas estão fazendo isso da forma do jeitinho brasileiro, né? Então a gente improvisa a forma como a gente vai fazer as decisões baseadas em dados, tá? Então, primeiro, quem que sou eu, né? Eu sou o Cadu Magalhães, eu tenho 26 anos, estou trabalhando como engenheiro de dados já faz 4 anos, sou certificado especialista em Google Cloud, sou dono de gato, acho que todo dono de gato fala isso. Meus contatos estão ali, mas é um Cadu Magalhães em qualquer rede social e no final eu vou deixar de novo também. É, então, basicamente, estou trabalhando aí com engenharia de dados, especificamente para marketing, já faz 4 anos. Eu trabalhei para algumas das maiores empresas do país, para brancos aí do banquinho laranja, alguns vermelhos. Passei por alguns dos maiores e-commerce também e sempre planejando muito como que eles vão fazer essa pipeline de dados deles, tá? Então, antes de começar de fato, eu quero trazer aqui um pouco dos meus traumas. Eu passei por empresas de orçamentos bilionários em que fazer uma análise de dados consistia literalmente em acessar o banco de dados, baixar uma consulta com uma planilha, abrir o Excel e ficar fazendo gráficos ali. Já recebi de departamentos, não ironicamente, uma planilha de Excel ali com alguns milhões de linhas para eu fazer alguma análise, para fazer alguma coisa, transformar e deixar os dados mais legíveis. E o mais comum, pelo menos de onde eu venho, que é trabalhando com marketing, que é uma área que geralmente não tem muito orçamento, é um pouco relacionado com esse meme aqui de como fazer análise usando maisena e JavaScript, né? Então, a gente geralmente tem um orçamento super baixo, a gente tenta economizar o máximo possível e dá para fazer muita coisa com quase nada, mas isso não é ideal, né? Então, eu já fiz uma ferramenta de orquestração de dados que era literalmente um código de JavaScript de 1000 linhas, que era controlado por uma planilha e que rodava 35 tabelas diariamente. Então, tem um pouco de trauma disso e é isso que eu quero evitar, né? Então, a ideia é justamente por que essas coisas não são tão boas assim e por que a gente precisa começar a falar de ferramentas mais novas para conseguir fazer as coisas com um pouco mais de experiência, ou melhor, de eficiência, tá? Então, antes de começar de fato, alguns conceitos básicos, eu não sei qual que é o nível de quem está assistindo aqui, mas simplesmente algumas palavrinhas básicas, né? Então, primeiro, o que é uma pipeline? Quando a gente está falando de dados, eu peguei uma definição do chat GPT ali, ele falou que é uma série de ações que manipulam e combinam dados de múltiplas fontes para análise ou visualização. Eu gosto de pensar numa pipeline como se fosse um quebra-cabeça, ela é muito variável, depende muito de quais são os objetivos, quais são as nossas fontes, e por isso que eu peguei essa imagem, não sei quem já jogou esses joguinhos de juntar caninhos para fazer água de um lado ao outro, mas é mais ou menos isso. Então, até por isso que eu estou de Mario, eu comprei isso aqui ontem propositalmente, lá na empresa a gente chama de encanadores de dados, porque
a maior parte do que a gente faz é mexer com pipeline de fato. Tá, então, basicamente, várias ações, várias etapas para a gente fazer algum objetivo que no final vai ser uma análise de dados, um infográfico, um dashboard, uma visualização de qualquer coisa. Tá? E além de pipeline, outra coisa que eu vou mencionar muito brevemente um pouco mais para frente é ETL. A ideia de ETL ou coisas parecidas é basicamente algumas etapas da pipeline de dados. Né? Então a gente tem ali a etapa de extração, a etapa de transformação e a etapa de carga. Então, vou deixar isso aqui registrado só porque um pouco mais para frente vou falar de ETL de novo. Tá? Então, enfim, falando de fato sobre o que é a Modern Data Stack, né? Perguntei de novo para o meu amigo ChatGPT o que é essa Modern Data Stack, e ele falou que é isso. É uma abordagem de arquitetura de dados que é composta por um conjunto de ferramentas e tecnologias integradas que permitem às empresas coletar, armazenar, processar e analisar dados de forma ágil, escalável e facilitando a tomada de decisões baseadas em dados. Né? Então, algumas palavrinhas-chave aqui. Primeiro, é um conjunto de ferramentas, então não é uma solução pronta, não é um conjunto definido de ferramentas, são várias diferentes que fazem a mesma coisa, mas o mais importante aqui é fazer as coisas de forma ágil, escalável e que facilite não só a tomada de decisões, mas até o nosso trabalho de quem está trabalhando com dados. Tá? Tá? Então, de novo, por quê? Porque a gente precisa de uma estrutura escalável. Às vezes em times pequenos fazer uma planilha funciona, mas conforme as coisas vão crescendo, as planilhas vão ficando cada vez mais inviáveis. Hoje que a gente faz muita coisa online, eu já passei por situações em que a gente tinha uma planilha Google que literalmente não abria, por exemplo. E a gente usava aquilo para alimentar um Dash. Então, a gente precisa de estruturas escaláveis, mesmo que a gente esteja trabalhando num time pequeno. Usar esse tipo de ferramenta faz a manutenção ser muito mais simples. E o mais importante é que a gente precisa trazer o foco dos profissionais de dados para o desenvolvimento do que a gente vai fazer com os dados, não de manutenção de estrutura, não de escrever código que vai fazer a estrutura funcionar, né? Mas a gente deixar que os profissionais consigam trabalhar fazendo a parte mais complexa do trabalho, né? Pensando como que a gente escreve uma consulta SQL, como que a gente faz uma transformação com Spark ou qualquer coisa. Então, o foco no desenvolvimento, para mim, é o principal ponto dessa stack de dados que está ficando cada vez mais comum. Né? Então, apresentando um pouco para vocês qual que é o problema. Uma pipeline de dados que, no meu contexto, é muito comum. A gente tem múltiplas fontes de dados, a gente tem que pensar em alguma forma de fazer as integrações desses dados e como que a gente vai pegar da fonte e levar para o nosso warehouse, para o nosso data lake, para qualquer coisa, para nossas tabelas, para o nosso banco de dados. A gente precisa se preocupar como que esses dados vão ser armazenados, como que a gente vai transformar eles, onde eles vão ser usados e por quem eles vão ser usados. E aqui eu ainda acrescentei algumas coisinhas além que vão falando de governança, de orquestração e de monitoramento de dados. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de pipeline. Uma pipeline não precisa ter todas essas etapas, dá para fazer coisas muito mais simples, dá para fazer coisas muito mais complexas. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. E aí a pipeline que eu vou trazer hoje, ela tem as seguintes etapas. Né? A gente passa primeiro pela ingestão de dados, que é o processo de decidir quais são as nossas fontes, como a gente vai fazer essa ingestão, né? Onde isso vai ser executado, se a gente vai usar uma API de algum terceiro, se a gente vai usar uma ferramenta pronta para isso, uma biblioteca ou qualquer outra coisa. Né? Então, ingestão de dados costuma ser a primeira etapa quando a gente vai começar um projeto. A gente precisa fazer um levantamento de quais são as fontes. Para mim que trabalho com marketing, por exemplo, é normal eu baixar dados de ferramentas de ads. Vou baixar dados do Facebook Ads, hoje tem TikTok, tem Twitter, tem o Facebook, tem diferentes, tem YouTube, tem Google Ads, Bing, Amazon e enfim, tem 1 milhão de plataformas só de ads que eu preciso me preocupar em como fazer a ingestão para os nossos bancos de dados, né? Mas isso aqui pode ser uma base de dados interna, pode ser alguma ferramenta de analytics, pode ser um próprio banco de dados transacional da empresa. Né? Às vezes a gente quer falar sobre análise de resultado também, então a gente pode pegar uma base que tenha as compras de um determinado e-commerce, por exemplo. Depois da ingestão, a gente costuma pensar no armazenamento, então pensar literalmente como que a gente vai armazenar, né? Quais são os formatos desses dados. Alô? Tá.
qual ferramenta a gente vai usar. Aí tem uma dezena de ferramentas que a gente pode usar, tem ferramenta que a gente pode usar na nuvem, tem ferramentas que a gente pode usar em servidores locais ou até no próprio computador. Então, tem 1 milhão de informações. Como que a gente vai fazer esse armazenamento, né? A gente pode guardar os dados brutos de onde eles vêm, a gente já pode guardar eles transformados. A gente pode definir qual que vai ser a arquitetura, né? Então a gente pode falar sobre um data lake, que é uma arquitetura em que a gente vai jogar os dados brutos em vários formatos diferentes. A gente pode falar sobre um data warehouse, em que a gente vai trazer os dados já em formato tabelar, um pouco mais estruturado, para conseguir usar depois. Ou um data mesh, que é para a gente já deixar os dados com uma camada de estruturação tão grande que a gente tenta dar autonomia para os profissionais de BI. Então, existem várias nuances quando a gente fala de armazenamento. Além do armazenamento, né? E aqui, não necessariamente na sequência, porque como eu falei, a gente pode transformar o dado já armazenar o dado já transformado. Mas a gente tem que definir qual que vai ser a estratégia de transformação que a gente vai fazer, né? Então tem, por exemplo, o ETL, que eu mencionei, que é você fazer a extração, depois fazer a transformação e fazer a carga dos dados já prontos, ou o ELT, que é contrário, e você fazer a extração e a carga de dados brutos e depois fazer transformações. Tem variações dessas siglas, dá para fazer só EL sem a transformação, enfim. Essa é a etapa que costuma dar mais trabalho e é o que os engenheiros de dados costumam fazer na maior parte do tempo, né? Então, basicamente escrever várias consultas SQL ou algum código de transformação em Python, em qualquer linguagem que as pessoas estejam usando. E aí, a partir daqui as coisas começam a ficar mais interessantes, né? Além da transformação, a gente começa a se preocupar na orquestração desses dados. Então, depois que a gente tem todas as nossas transformações mapeadas, né? Hoje, com o cliente que eu tenho, a gente tem uma estrutura de 88 tabelas diferentes, por exemplo. Então, a gente precisa definir quando essas transformações vão ser feitas, onde elas vão ser feitas, qual a ordem de execução. Tenho que garantir que as dependências estejam mapeadas. Às vezes eu vou ter uma tabela que vai alimentar um dashboard no final, mas que depende de outras 15 tabelas, e se eu não tiver dito que elas têm alguma dependência, nada garante que ela vai estar atualizada de fato, né? Além da orquestração, aqui já vem algumas etapas extras que a maioria das pessoas nem se preocupa, né? Mas eu gosto de falar de monitoramento, de garantir que a gente vai ter notificação, que a gente vai ter alerta e alguma etapa em que a gente valide se a nossa pipeline está funcionando. Então, garantir que se alguma coisa falha, a gente vai saber o mais rápido possível. Já aconteceu de algo no meu trabalho falhar e a gente ficar sabendo uma semana depois, porque era uma tabela que pouca gente usava. E aí dá muito mais trabalho, porque além de corrigir a falha, a gente ainda tem que arrumar os dados, né? A gente perdeu uma semana de dados, isso sempre dá trabalho para fazer. Então, monitoramento é sempre importante. Se você for planejar alguma coisa, é muito importante você pensar no monitoramento desde o início e não ir colocando ele depois. E depois do monitoramento, o nosso processo estiver pronto, a gente começa a pensar em qualidade de dados, né? Então, acrescentar validações nos dados em si. Garantir que os dados que as pessoas vão usar, eles estejam o mais correto possível, de acordo com o escopo desses dados, e garantir que ninguém vai tomar nenhuma decisão errada com base nesses dados, né? Então aqui a gente começa a colocar validações de tipo de dados, garantir que os dados estão preenchidos, por exemplo, garantir que todas as nossas fontes trouxeram dados de fato. Então, essa também é uma etapa bem importante que as pessoas não costumam pensar desde o começo, e daria para fazer uma palestra inteira só sobre esse assunto, né? Mas aqui eu vou mencionar só bem brevemente. E aí, claro que a gente tem outras etapas, né? A gente pode falar de visualização de dados, das próprias análises. A partir daqui a gente pode começar a aplicar algum modelo de machine learning, e aí as possibilidades são infinitas, né? Vai depender muito de qual que é o objetivo do que a gente vai fazer. Tá? Então, trazendo esse exemplo de pipeline que é específico, que é o exemplo de pipeline que eu costumo trabalhar. Quais são as soluções que essa Modern Data Stack traz para a gente fazer cada uma dessas etapas, né? Então, primeiro, falando de ingestão de dados, é importante começar falando que existem dezenas de ferramentas para tudo isso. Eu priorizei ferramentas open source para tudo. Então, para ingestão de dados, hoje, a minha ferramenta preferida é o Airbyte. Ele é uma ferramenta open source. Ele tem uma versão paga que é hosteada pela Airbyte, mas você pode
colocar ela na sua própria estrutura. Tem uma imagem Docker pronta, tem como fazer deploy dela no Kubernetes. E o legal dele ele tem, acho que hoje está com mais ou menos 300 conectores de fontes de dados. Então, dá para baixar dados das ferramentas de marketing, como eu falei, dá para baixar dados de algum banco de dados específico, ele tem conectores JDBC, que são os conectores normais de banco de dados, e ele também tem como destino várias opções de banco de dados, e o mais legal de tudo é que ele tem uma interface bonitinha. Esse é o tipo de trabalho que não deveria ficar limitado só a pessoas que escrevem código, por isso que eu preferi trazer uma ferramenta com interface. E a ideia é que qualquer pessoa que saiba qual é a fonte, qual é o destino, consiga configurar uma ingestão, né? Então, hoje essa é a minha sugestão. Eu ainda deixei algumas outras menções ali, porque de ingestão realmente tem muitas opções. Uma outra ferramenta que eu gostei bastante particularmente é o Meltano. Ele também é open source, mas hoje ele já não tem mais interface feita por eles. Então, por isso que ele não é mais meu preferido. Mas ele é bem legal, ele tem uma linha de comando simples. E a vantagem dele é que ele usa conectores Singer, que é uma outra ferramenta de ingestão de dados. E aí ela é open source, e aí as ferramentas as conexões são quase infinitas, porque a comunidade mesmo faz as suas conexões. E eu ainda trouxe aqui as ferramentas pagas, né? Então, tem o Supermetrics, o Fivetran, o Stitch, o Funnel, eu coloquei ali a Divert também. São ferramentas que são ultra caras para você fazer ingestão de dados, mas esse é o preço de você simplesmente dizer qual é a fonte e o destino e não se preocupar com o funcionamento dela, né? Você ganha ali um suporte todo usando essas ferramentas. Então, acho que vale a pena mencionar nesse caso. Normalmente empresas grandes, tipo um banco, eles costumam contratar isso porque dá menos dor de cabeça do que alocar uma pessoa para dar manutenção nesse tipo de ferramenta open source. Depois da ingestão vem o armazenamento. Aqui tem 1 milhão de opções. Eu particularmente, como trabalho com o Google, trouxe aqui o Google BigQuery. Tem opções na Amazon, tem o Redshift, tem opções de outras empresas como o Snowflake. Pessoas usam Teradata internamente nas empresas ainda, é bem normal. Mas hoje, na minha opinião, o BigQuery é a melhor ferramenta de Data Warehouse, porque você paga conforme você usa. Se você não usar, você não paga, você só paga pelo que é processado e você não se preocupa com escala, né? Algumas outras ferramentas que são comuns no mercado, você precisa dizer qual o tamanho da infraestrutura que você quer para rodar as coisas. E aí, se você tem uma infraestrutura barata, vai demorar horas para rodar uma consulta, ou se você quiser que seja rode rápido, você vai precisar pagar muito caro. E no caso do BigQuery, dá para você rodar ali terabytes em segundos. Então, hoje, para mim, ele é a melhor ferramenta do mercado para isso. Mesmo se as pessoas não usarem o resto de Google Cloud, essa ferramenta vale a pena. E aí, nas transformações de dados, essa é a parte que está se desenvolvendo mais ultimamente, na verdade. Era muito comum as pessoas fazerem transformações com scripts. Então, as pessoas escreviam ali um SQL, salvava num repositório Git e colocava isso para executar de alguma forma. Eu já fiz muito isso também. Algumas ferramentas como no Athena da Amazon, você consegue agendar consultas, no BigQuery você também consegue agendar consultas. Então, também começou a ficar comum você deixar as consultas ali na própria interface do seu banco de dados. Mas, alguns anos atrás surgiu o DBT, que é a Data Build Tool. É uma ferramenta que a princípio é de linha de comando, mas que ele traz um certo poder para transformações de dados, porque você não precisa escrever a consulta SQL somente com SQL. Você consegue usar templates ali. No caso, ele é feito em Python, então são templates Jinja, né? Você coloca variáveis dentro da sua consulta, você consegue colocar funções dinâmicas para gerar a sua consulta, e ele se preocupa com fazer o mapeamento de dependências, ele garante a execução das coisas, você consegue colocar uma etapa de testes, e hoje a principal vantagem de eu ter escolhido ele aqui especificamente é que ele tem uma página de documentação da sua pipeline, e ele traz ali alguns gráficos de linhagem de dados. Então é bem legal usar ele, porque se você escrever todas as suas transformações usando as melhores práticas que eles recomendam no blog deles, você vai ter uma documentação super completa de qual que é o seu warehouse. Então você tem ali quais são as suas transformações, as suas tabelas, quais são as colunas, os tipos delas, você consegue colocar descrições, rótulos. Ele tem uma linhagem de dados bem legal dizendo qual que é basicamente o fluxo de utilização dos seus dados, né? Então, se uma tabela tem outras 5 como dependência,
ele consegue, dentro da documentação dele, dizer essa linhagem de dependência. E isso é uma visualização bem legal para você trazer como entregável para as pessoas que não são da parte de engenharia, né? Você levar isso para algum gestor, para alguém de análises mesmo. Outra opção é o Dataform. O Dataform foi comprado pelo Google há 2 anos atrás. Hoje ele está na interface do BigQuery. Ele é basicamente a mesma coisa que o DBT, só que ele é construído em JavaScript e ele já está integrado no BigQuery. Mas eu prefiro o DBT pela documentação, pela linguagem e porque ele está no mercado há um pouco mais de tempo. Então, tem sido cada vez mais comum ele ser escolhido, enquanto o Dataform ele foi liberado para público faz só 1 ano. Então, ele ainda não teve tempo de ganhar maturidade. E aí a etapa que eu mais gosto, que é a parte da orquestração de dados, existem algumas ferramentas que surgiram mais recentemente. A principal do mercado é o Apache Airflow. O Airflow é simplesmente maravilhoso. Você escreve uma DAG em Python, uma DAG é um grafo acíclico, né? Então você escreve ali a ordem de execução das suas tabelas, das suas transformações, do que você quiser orquestrar, né? Ele não é só para dados, você consegue fazer o que você quiser. E aí ele tem uma interface muito intuitiva, você consegue pausar e despausar as DAGs, consegue executar cada uma das suas tarefas, você consegue criar conexões nele. Então, a partir do momento que alguém já escreveu as transformações, né, as DAGs, as orquestrações, você não precisa mexer no código para alterar qual que é o banco de dados que vai utilizar, por exemplo. Você consegue criar variáveis dentro dele para salvar uma chave de API ou criar uma conexão direta com a nuvem que você estiver utilizando, com o banco de dados que você estiver utilizando. E ele tem uma integração muito legal com o DBT agora, porque o time do DBT escreveu um operador que por padrão o DBT você executa um comando, né? Você fala DBT run e aí ele vai executar tudo que você tem. Isso não te dá muito monitoramento para como que está o status das coisas. O pessoal da Astronomer, que é um dos principais mantenedores do Airflow, junto com o pessoal do DBT, eles construíram um gerador de DAG que usa o manifesto do DBT para você gerar cada transformação como uma tarefa dentro do Airflow. E aí o monitoramento disso fica muito fácil. Você consegue ver cada uma dessas transformações como um quadradinho, e aí, se algo falhar, você vai saber exatamente qual foi a tarefa que falhou, sem precisar necessariamente olhar os logs, por exemplo, né? Então hoje ele é o meu preferido, o Airflow, por causa disso. E outro motivo para ele ser o preferido é que, além de ser open source, de você conseguir fazer o seu próprio deploy, né? Hoje no trabalho eu executo o Airflow numa máquina virtual genérica. A gente subiu lá uma estrutura em Docker, mas ele pode ser subido em Kubernetes e ele tem as versões pagas também, né? Então, eu não sei os nomes de todos, tá? No caso do Google Cloud é o Cloud Composer, mas tem uma versão na Amazon, tem uma versão na Azure também, acho que é o Data Factory, se eu não me engano. Então, mesmo que você não queira se preocupar em manter a infraestrutura, existem opções para usar o Airflow. E essa é a vantagem sobre os concorrentes mais novos dele. Existem algumas outras opções que são bem interessantes até, que têm interfaces um pouco mais completas e mais bonitinhas. Acho que eu testei recentemente, tem o Dagster e o Prefect, ambos são bem legais, mas o Airflow está no mercado há mais tempo, então ele continua sendo a minha sugestão. E aí depois que a gente já tem a nossa orquestração pronta, na verdade a pipeline poderia parar por ali e as coisas provavelmente vão funcionar na maior parte do tempo. Mas caso elas não funcionem, é legal ter uma ferramenta de monitoramento de dados. Eu trouxe aqui o Redata, vocês podem pesquisar como Re_Data na internet, vocês vão achar. Também é uma ferramenta open source, ele também tem uma versão paga, claro, né? Mas tem uma versão open source que você pode hospedar você mesmo. E ele vai monitorar suas transformações de DBT. Ele tem algumas integrações bem simples com o Airflow, mas o foco dele é monitorar o DBT mesmo. E aí ele serve como uma documentação extra, o que é bem legal. E aí ele traz algumas métricas de tempo de execução das suas transformações. Ele tem ali uns outros gráficos de linhagem um pouco mais complexos do que os que o DBT tem. E o principal motivo dele ser o apresentado aqui é que ele tem uma configuração de alertas prontas. Então você vai lá nas configurações, pode colocar uma configuração de um canal de Slack ou uma configuração de envio de e-mail, e quando algo falhar, ele vai enviar uma notificação na hora, né? Então tem algumas outras ferramentas. Uma que eu gostei bastante recentemente é o Elementary Data.
mas ele não tem os alertas. Então, eu acho ele mais bonitinho, eu gosto mais das features que ele tem, mas pensando em monitoramento, eu acho que os alertas são importantes, porque senão você precisa que alguém entre nisso de tempos em tempos para garantir que as coisas estão funcionando. No fim, para falar de qualidade de dados, esse assunto é um pouco mais difícil, então o que eu trouxe aqui é uma ferramenta de fazer validações dos dados, que é o Great Expectations. Uma outra ferramenta open source, ele também é uma ferramenta de linha de comando, mas tem operadores do Airflow para rodar suas expectations. E o legal disso é que ao invés de escrever transforma as suas validações como SQL, por exemplo, então quero saber qual que é o valor, maior ou menor valor de uma tabela. Vai escrever uma consulta SQL para fazer isso. No Great Expectations você escreve as suas expectations, né, o que você espera dos seus dados, como eu acho que ele é como YAML, né? Então um arquivo declarativo em que você usa alguns nomes bem prontinhos, tipo expect to be, e aí você coloca qual que é o número, e é bem simples de escrever, é bem simples de dar manutenção. Então você não precisa saber escrever código para conseguir usar o Great Expectations, só precisa saber ler a documentação dele e saber o que você espera dos seus dados. E hoje ele também tem uma interfacezinha de resultado das expectations dele, então isso também é um bônus bem legal. Isso acrescenta um pouco na camada de monitoramento que a gente tem. Ele não tem a parte de alerta, mas pelo menos você tem um resumo ali de quais foram os resultados, e se algo falhar dentro dele você vai conseguir saber também. Tem uma outra opção que é mais nova e que está ganhando bastante destaque no mercado, que é o Soda.io, que tem a principal vantagem de ter uma versão paga, e aí na versão paga você tem uma interface, e recentemente eles colocaram uma integração com o ChatGPT. Então eles usam ali uma IA gerativa para você dizer o que você espera como texto, né? Você descreve literalmente como você quer que seus dados estejam, e eles usam a IA para transformar isso num arquivo de configuração. Então é uma opção interessante, mas eu prefiro o Great Expectations por estar há mais tempo no mercado, basicamente. E aí a ideia qual que é o impacto de tudo isso? De novo, tirar um pouco do foco da manutenção que a gente faz relacionado a como as coisas estão executando. Eu quis falar desse assunto assim por um pouco de traumas no trabalho mesmo, de passar semanas simplesmente fazendo manutenção porque alguma coisa quebrou, ou gastar um tempo enorme tentando entender por que hoje a minha transformação não rodou, sendo que está tudo certo. Então, usar esse tipo de ferramenta e usar principalmente o conjunto, né? Aqui a ideia não é usar cada uma separada, mas trazer essa stack, né? Essa pilha de ferramentas diferentes e juntas para você conseguir melhorar a forma, a experiência de trabalho da pessoa que está trabalhando com a engenharia e a análise de dados. Tá? Então, enfim, acho que isso era o que eu tinha para falar. Vocês têm alguma dúvida? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Quando cada etapa fica com uma empresa, por exemplo, ou tipo um grupo de pessoas, e aí elas ficam falando que a culpa é um do outro, como que você resolveria essa situação? Bom, isso é o normal, na verdade, né? Então, depende. Hoje, no meu contexto, eu tenho um gerente de dados, que é o meu contato nos clientes, e ele é o responsável por se comunicar com as outras áreas. Então, é muito uma questão de maturidade do time para admitir quais são as próprias falhas e para também não pegar trabalho que não é seu. Então, não tem uma resposta certa, mas o que eu costumo fazer é apontar o dedo para quem que é o culpado mesmo, e oferecer como suporte caso eles precisem, né? Mas é bem normal que algumas etapas específicas sejam responsabilidade de outras pessoas, né? Por exemplo, essa parte de ingestão de dados, geralmente a ingestão de dados é responsabilidade do interessado em usar aquele dado. Então tem dados de marketing que eu tenho que falar com uma pessoa, tem dado próprio da empresa que eu tenho que falar com uma outra pessoa, e se alguma dessas etapas falhar, geralmente a gente não tem autonomia suficiente para resolver tudo sozinho. Então vai depender muito da maturidade do time, mas no geral é apontar o dedo e dizer que a culpa de fato foi de alguém, porque acho que as pessoas têm um pouco de receio de fazer isso, mas não devia ser incomum, tá?
Boa tarde. A minha dúvida é sobre o conceito que é uma ingestão, porque para mim ela é muito parecida com a definição de ETL, porque eu já vi definir ingestão como todo o processo da ETL. Então, como você diferenciaria os dois ou se tem diferença? Tá. Aqui depende muito de qualquer estratégia de... Vou falar de ingestão, mas qualquer estratégia de tratamento dos seus dados, né? Como eu falei, a gente tem o ETL e tem o ELT. No caso do ETL, se essa for a nossa estratégia de ingestão, a gente precisa colocar a transformação no meio dela, né? Então tem ferramentas que têm o poder disso. O Airbyte, por exemplo, ele tem uma integração com o próprio DBT, e aí você consegue colocar, além da fonte do destino, você consegue escrever uma transformação em SQL ali dentro. Então, depende da estratégia, basicamente, né? Hoje, o mais comum, pelo menos no meu contexto, é usar um pouco mais de ELT, porque a gente gosta de ter os dados brutos, caso a gente precise fazer alguma coisa diferente. Porque a partir do momento que você transformou, se você quiser fazer alguma coisa diferente, você vai ter que extrair de novo, sabe? Então, hoje eu prefiro armazenar os dados brutos de alguma forma e depois fazer a transformação, né? E aí, nesse caso, a ingestão fica separada, porque a única dependência dela é basicamente dizer de onde para onde. Tá? Mais alguma dúvida? Ai, meu Deus. Ok, agora vai. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito legal. Não é bem uma dúvida, é mais uma curiosidade. Eu queria saber se você conhece, ou pela sua experiência, na sua prática, se você conhece alguma outra ferramenta, além do Spark, que hoje vem sendo mais utilizado, algo mais recente, assim, para essa parte do processamento e transformação dos dados, mas com muitos dados, né, em larga escala, Big Data, digamos. Tá. O mais comum para Big Data é de fato o Spark, mas o principal motivo é que ele tem várias linguagens diferentes, né? Então, tem o PySpark, que é o mais normal, mas o Spark em Scala, eu acho, ele é muito mais poderoso e é muito legal de usar. Tá? De ferramentas diferentes, a única que eu testei foi o Apache Beam. O Apache Beam ele tem um conceito um pouco parecido com o do Spark. Ele também tem para Java e para Python. Acho que hoje tem até para JavaScript, que fizeram num hackathon, que foi bem engraçado. Mas o Apache Beam ele também é feito para fazer processamento distribuído de dados, né? Então ele é mantido pelo Google, apesar de ser open source, e tem dentro do Google Cloud o Dataflow, que é uma ferramenta específica para rodar transformações de Apache Beam. Tá? Então eu já testei os dois para algumas transformações parecidas, e quando o volume de dados ficou muito grande, sem ser em streaming, então quando eu estava mexendo ali em batch, né, com os dados que já estavam prontos, o Apache Beam ele conseguiu fazer o mesmo muito mais barato do que o Spark. Tá? Aí quando a gente está falando de streaming ficou muito mais caro, ficou absurdo, então aí já precisa de muito dinheiro. Mas eu gostei bastante de usar ele para mexer em batch. Eu nunca tinha mexido com ele e achei bem fácil de aprender. No caso o Spark, ele está um pouco mais difundido, então ele vai acabar sendo mais comum mesmo. Tá? Então a gente não tem muito jeito. Mas Opa. Eu fiquei curioso quando você falou da BigQuery, que eu uso a AWS, e você disse que é escalonável, né? Ele mesmo define os recursos. Isso é tão simplificado assim como está descrito, ou não é tão simples assim como está explicado? Eu não sei explicar minha dúvida, mas é porque pareceu meio mágico para mim quando você falou. A verdade é que o BigQuery é de fato meio mágico. É que assim, você não faz nenhuma configuração dele. Você simplesmente abre a interface e executa a sua consulta. E aí, o jeito que ele funciona o Google ele deixa um certo número de tokens disponíveis para cada projeto. O número é absurdo, então nunca passei por esse limite. Com base nesses tokens, ele vai alocar os recursos para executar a sua consulta, mas você nem precisa olhar isso se você não quiser, né? Então ele tem ali uma etapa de job details em que ele fala quantos recursos ele usou, quanto tempo ele levou, quais foram as etapas. Inclusive isso é bem legal porque você pode escrever uma consulta enorme e aí ele vai deixar separado ali qual que foi o select, qual que foi o join, quais foram os agrupamentos. Mas no fim ele é realmente uma ferramenta um pouco mágica. É por isso que eu falo que ele é tão bom.
a principal vantagem dele é só pagar conforme você usa, né? Então, pode ficar caro, com certeza. Ele custa $5 por terabyte processado. Então, se você estiver falando com Big Data de verdade, né? Com ali seus terabytes, petabytes, vai ficar ultra caro, mas também é rápido. Então, nesses casos, até vale a pena você considerar usar algum cluster definido ali de processamento, porque aí o seu custo pelo menos vai ser fixo e previsível, né? Mas ele é realmente tão simples assim. Eu abriria ali, mas o meu computador é o que está na transmissão, então acho que não vai dar muito certo. Mas tudo que você precisa saber sobre o BigQuery você vai escrever sua consulta e aí, antes de apertar para rodar, ele te dá uma estimativa ali de quantos dados vão ser processados. Com base nisso, você define se vai executar ou não, né? E aí, sabendo que ele vai custar $5 por terabyte, mas ele tem 1 terabyte gratuito por mês. Então, já fiz projetos de pequeno, médio porte ali que não custaram nem um centavo, né? E ele também paga pelo armazenamento, então você paga ali $5 por tera processado e você paga as mesmas taxas ali de um bucket normal de storage. Então, acho que é até o mesmo preço que o do S3 da AWS, e aí você paga os armazenamentos dessa forma, e aí tem lá regional, tem multiregional, e é só escolher qual que é o jeito que ele vai usar, tá? Mas no meu trabalho tem algumas pessoas que brincam que você pode fazer qualquer coisa com BigQuery, tipo, literalmente assim. Então, é uma ferramenta que é extremamente poderosa, tá? Boa tarde. Tem algum warehouse hoje open source que seja interessante pesquisar, olhar, ou para nuvem é mais interessante mesmo? Tem algumas opções, sim. Acho que o mais normal é as pessoas usarem o Hive da Apache. Na verdade, qualquer um da Apache tem, acho que mais 2 ou 3. Mas muito pela integração com as outras ferramentas deles. Mas, a não ser que você esteja lidando com um volume de dados muito grande, eu acho difícil você precisar considerar usar um warehouse open source. Porque a partir do momento que é tão grande, ou você vai para a nuvem e paga o custo de nuvem, ou você contrata uma ferramenta especializada disso. É muito normal algumas empresas mais tradicionais usarem o Teradata, por exemplo, ou usarem o da Oracle, que eu esqueci o nome, mas a partir do momento que seus dados são tão extensos e que você tem dinheiro para isso, as pessoas já não escolhem mais usar open source, sabe? Então, essa é uma etapa que eu não pesquisei, honestamente, posso procurar depois e acrescentar, mas eu não conheço nenhuma além do Hive, que é o que eu já testei por estudos mesmo. Tá? Mais alguma dúvida? Nem sei que horas são. Bom, acabou, né? São isso. Então, bom, ninguém perguntou, né? Mas os meus gatos aqui são Steve e a Minerva, da esquerda para a direita. E é isso. Então, obrigado a todo mundo que participou, quem fez perguntas. Meus contatos estão aqui. Meu e-mail contato@cadumagalhães.dev, podem me procurar. Qualquer rede social, Cadu Magalhães, eu estou assim no LinkedIn também. E eu deixei um outro link aqui, que é o Data Career Guide. É um projeto open source que eu comecei e que eu não tive tempo de desenvolver ainda, mas a ideia é ser um repositório de conhecimento para pessoas querendo entrar na área de dados. Tá? Então hoje ele está só um esqueleto, mas eu convido vocês a entrarem, se alguém quiser contribuir, não precisa saber código, eu só preciso de gente que queira escrever conteúdo, basicamente. Então fica essa divulgação aí, tá? Mas é isso, obrigado, gente.